Paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, abramos as nossas Bíblias no livro de 1 João, né? A primeira epístola de João, do capítulo 1 e o versículo 15. Quero repetir, meus irmãos, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 5. Glória a Deus. Está lá bem próximo ao livro de Apocalipse, né? Judas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a palavra do Senhor está escrito assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, nós vamos neste momento fazer uma oração. Paz do Senhor para a igreja. Vamos orar, né, irmãos? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo, Senhor, do teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, ó Deus, juntamente com a tua igreja, Senhor, nós oramos, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nesta hora venha visitar a cada pedido de oração, aqui nesta noite, ó Deus, manifesta, ó Deus Santo. Visita cada um nesta hora, a irmã Cida, a irmã Rosângela, os demais pedidos, ó Pai. Venha de encontro com a necessidade de cada um nesta hora. O Senhor é poderoso, Senhor, para estar restaurando, para dar vitória, Senhor, para a tua igreja. Abençoa teu povo, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, que adentrou por estas portas, Senhor, que venham ser alcançados pela tua palavra nesta noite. Pai Santo, hoje é culto de Santa Ceia, já se passa mais um mês, ó Deus, e nós estamos aqui de pé, ó Deus, pela tua bondade, a tua misericórdia. Pai Santo, abençoa, Senhor amado, a continuação deste trabalho desta noite. Abençoa aquele que irá louvar o teu nome, abençoa os departamentos, ó Deus Santo, aquele que irá ministrar a tua palavra. Jesus querido, fala no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a prestar um culto de adoração e louvor a teu nome. Que o Espírito Santo de Deus venha ter liberdade no nosso meio. Jesus querido, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos alegres, felizes, não é? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus tem nos proporcionado nessa noite, para mais uma vez nós estarmos aqui reunidos, não é? Para juntos nós louvarmos, adorarmos, glorificarmos o nome do Senhor, enfim, prestar um culto a Ele, né? Culto racional, nesta oportunidade que Ele está nos concedendo, né? E hoje nós já estamos aí no quarto culto de Santa Ceia, né, irmãos? Que vitória, que bênção, né?
Então nós louvamos a Deus por este privilégio. Você que teve esse privilégio ou que está tendo esse privilégio de estar aqui hoje, não é? Louvado seja Deus. Você, juntamente com a gente, nós temos muitos motivos para estarmos alegres e felizes, porque, na verdade, irmãos, o culto de Santa Ceia é um dos cultos bem importantes da nossa vida espiritual, né? É um dos cultos onde é manifestado a unidade da igreja. Glória a Deus, porque cada um de nós vamos ter o privilégio, né, de participar, né, tomando aí o pão que representa a carne do Senhor Jesus. O cálice representa o sangue do Senhor, um sacrifício, né, que o Senhor fez ali no Calvário, irmãos, por causa da grande e infinita misericórdia dele. Aleluia! Então, sinta-se liberdade para adorar o Senhor. Sintam-se abençoados. Glória a Deus! O Espírito Santo quer te renovar nesta noite. Ele quer te abençoar nesta noite. Ele quer encher mais da sua graça nesta noite. Que esse culto, né, esta celebração, esse sacrifício, este privilégio que eu e você, nós estamos tendo, possamos ser alcançados com a bênção de Deus. Nesta noite, Jesus quer te curar. Nesta noite, Jesus quer resolver o seu problema. Nesta noite, Jesus, Ele tem algo para você. Aleluia! Porque este, irmãos, é o propósito de Deus. Quando o Senhor reúne esse povo, Ele reúne para abençoar, meus irmãos. Ele reúne para orientar, para ensinar. Ele reúne porque Ele é o dono, aleluia, da festa. Ele é o dono da igreja. É o Espírito Santo que conduz, que dirige, que ensina, que capacita. Aleluia! Glória a Jesus! Então, igreja, nós temos muito motivo, Landinho, de adorar e glorificar o nome de Jesus. Às vezes você encontra dificuldade para gritar, mas fala baixinho, Ele te ouve, né? Dá os seus glória bem baixinho, aleluia, aleluia. E se você sentir de chorar, pode chorar. Quem sabe alguém teve o privilégio de trazer o seu lenço, né, hoje aqui, e tem vontade de chorar, quer usar o seu lenço? Pode sim, aleluia, glória a Deus. Eu estou tentando, irmãos, conservar ainda as coisas boas que os meus pais falaram para mim no início da minha fé. Quero repetir, eu estou tentando, irmãos, conservar algo maravilhoso que os meus pais na fé me ensinaram. E eles diziam, você vai passar por isso, mas faça assim, entra por aqui, caminha por aqui. Aleluia! E quase 50 anos que eu estou nesta caminhada, irmãos, para a honra e glória de Jesus. Aleluia! Então, querida igreja, vamos abrir o nosso coração, vamos dar liberdade para o Espírito Santo e permitir que Ele venha fazer na nossa vida o que Ele quiser. O que Ele quiser, porque Ele é dono de tudo. Aleluia! Oh, glória! Eu não posso fazer, mas Jesus pode fazer. Amém? Pois bem, meus irmãos, nós louvamos a Deus pela presença do Espírito Santo aqui nessa noite, né? Todos têm um trabalho importante na obra de Deus. E o nosso irmão vai orar, pedir a Deus para Jesus te abençoar, né? Quero aqui abrir o entre parênteses para te agradecer, você, meu irmão, minha irmã, que tem contribuído, tem colaborado, né, com esta obra, com esse trabalho. Vence o mês, vem outro, e aí a gente faz um retrospecto, eu, o Onivaldo e outros irmãos. Graças a Deus, vencemos mais um mês, com as nossas contas tudo em dia, né, nossos compromissos. Temos coisas para fazer, mas é devagar, né, irmãos? Meu pai me ensinou uma coisa que eu nunca esqueço, nunca. Isso eu aplico na igreja, aplico na minha casa, né?
Ele dizia: filho, nunca pendura o chapéu além de que você não alcança. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu ainda falo ainda umas coisas antigas, irmãos, mas tem me servido, viu? Tem me servido, viu, Laura? Tem me servido, viu, irmãos? Vejo a necessidade de uma coisa ou outra, mas eu vou olhar, meu Deus. Mas quando é fé, Jesus vai colocando tudo nos seus lugares. Mas papai me ensinou. Meus pais na fé, quantas e quantas vezes, né? Então eu aplico isso. Então quero louvar a Deus pela sua vida, meu irmão. Certo? Sua dedicação, sua cooperação. Ninguém vê. Você pega um copo que está fora do lugar e coloca lá. Jesus vê. Jesus viu o seu coração. Jesus viu. Às vezes você não comentou nada com ninguém. Mas você olha assim, não, isso aqui não pode ficar aqui, isso aqui tem que ficar aqui. Jesus vê. E o que eu fico mais alegre, irmãos, que Jesus não finta ninguém. Ninguém. Não finta, viu, irmãos? Pode ter certeza disso. A gente tem conhecimento. Você dá uma... Leva o irmão, termina o culto, leva o irmão para a sua casa. Pode ter certeza, você não cobra Jesus, mas Ele é fiel, amém, irmãos? Ora a Deus, amado. A paz do Senhor, igreja, amém? Irmãos, na hora que a mocidade estava louvando, né, nós já vai fazer essa oração, eu estava sentado ali, o Espírito Santo estava me dando revelações, irmãos, tremendo. Ele falou para mim assim, que está visitando lares de pessoas aqui dessa igreja, amém? E nessa oração você vai pedir para Deus agora: Senhor, fala comigo hoje, entra na minha casa, abençoa a minha família, amém? Irmãos, Deus me mostrou que Ele está indo hoje contigo lá no seu lar, amém? Muitas das vezes você despreza o que é certo para fazer o errado. Não, hoje você vai fazer o certo, você vai pedir para Deus: Senhor, visita o meu lar e visita a minha família. Eu estou aqui te louvando, então cuida do meu lar, cuida da minha família, aleluia. Vamos fazer essa oração com fé, irmãos, amém? Soberano Deus, Pai de toda a glória, estende as mãos, Senhor, Tu que revelaste a Tua igreja, Tu que está com o Teu povo aqui, Senhor, na Vila Imperador, ó meu Pai, e diz que vai visitar o lar dos irmãos, Senhor da glória, ó Pai, nós pedimos a Ti nesta noite, abençoa, meu Pai, a parte das ofertas, retribui para cada irmão, Senhor, usa, Senhor, os Teus filhos, fala conosco nessa noite, fala comigo, Jeová, nós precisamos, Pai, da Tua presença, nós precisamos, ó Deus, da Tua glória, nós precisamos de Ti, ó Deus eterno, fala com o Teu povo, porque o Senhor está nessa igreja, o Senhor é com esse povo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria, mais uma vez, participar de mais um culto de Santa Ceia, para a glória do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. 2 de Gênesis, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nela não comerás, porque no dia em que comerdes dela morrereis, certamente morrerás. Amém? Irmãos, nessa tarde, eu orando a Deus, pedindo para Deus uma iluminação para esse culto dessa noite, e buscando um caminho para que Deus pudesse falar, e o Senhor começou a me encaminhar a
lá no início, quando Deus fez o homem e colocou aqui no jardim do Éden. Mas o mais lindo de tudo, se a gente pegar o livro de Gênesis, Deus do início, e ver como foi o início de tudo, a gente fica maravilhado. É uma pergunta que muitas pessoas, muitos estudiosos, perguntam assim: quem fez Deus? Como surgiu Deus? Você já reparou? Outros indagam a nossa fé, fala tanta bobeira, porque eles não têm o Espírito Santo, não têm entendimento. Fala, se vocês creem que realmente um homem foi engolido por um peixe, sabe, começa a fazer suas piadinhas, seus negócios, por aí vai. Mas eu quero, nessa noite, refletir um pouquinho. Irmãos, vamos ser assim, comer o alimento assim, bem suavemente, para nós degustar e sentir o sabor. Não vamos assim comer engolindo assim, como já toma água, né? Nem não vê o sabor. Mas nós vamos assim, degustar a palavra do Senhor, pensando um pouquinho mais. Os irmãos, imagina o Senhor, quando Ele iniciou, a terra disse que era sem forma e vazia. Um abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso me chamou a atenção. Uma escuridão, um abismo a terra e água. Só que o Espírito de Deus já movia sobre as águas. Não era uma água parada. Aí Deus começa a colocar o quê? O seu plano em prática. E uma das coisas que Ele diz logo no início, que haja luz, e houve luz, e Ele viu que era bom. Agora já pensou? O Senhor ordenar assim, haja luz, clareou, foi lindo. Depois o Senhor pega e fala, não, vou mudar um pouco isso aqui, só água, haja porção seca, e haja separação das águas. Aí criou o mar e a terra seca. Gente, é muito fantástico. Através do que? Do seu poder. Passo a passo, Ele foi criando. Muito lindo. Mas o texto que eu quero falar, irmão, para nós chegar mais à frente, ele pega, mais à frente, resolve fazer o quê? O homem. Ele poderia fazer de outra coisa, a não ser o barro. Agora, do barro, ele faz um boneco e sopra nas suas narinas e houve vida, houve o ser humano. Isso é muito forte. Não era simplesmente ele soprar aquele barro, esborrachar, acabou, é um sopro. Só que ali estava transmitindo o quê? Vida. Deus colocou o sopro de vida no barro. Isso mexeu comigo. O Deus que coloca vida no barro. Já pensou isso? Deus faz um barro, que é a imagem e semelhança, Ele fez com todo o trabalho. Vamos fazer a nossa imagem e semelhança. Então nós, humanos, nós temos a imagem e semelhança do nosso Deus. Então ele, naquela arte ali, ele trabalhou com a sua mão, o nariz, fez o barro ali, ele pega e fala assim, agora eu vou colocar a vida nele. E soprou. E nós se tornamos alma vivente. Foi lindo, né? Agora Adão pega, levanta. Olha, ali só está o Senhor. E Deus começa a falar, olha, você vai fazer isso. Você vai governar sobre os peixes, sobre tudo que tem, você tem domínio sobre ele. Estou te dando autoridade para você, Adão. Você vai fazer isso tudo. Só que aí depois vem uma recomendação. Vocês podem comer de tudo. Mas tem uma fruta aqui que vocês não podem comer. É a árvore da ciência do bem e do mal. Pensa bem, comer uma fruta e morrer?
Mas foi a ordenança. O Senhor falou assim: olha, de tudo vocês podem comer, mas dessa fruta não comerás. Porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. O homem tinha uma comunhão linda. O homem só enxergava pureza. Pensa, uma pessoa inocente, puro, que não tinha contaminação, era o homem. Porque ele não conhecia a ciência do bem e do mal. Irmãos, o tempo, é bom que nós tivéssemos muito tempo, mas para nós que já temos um pouquinho de entendimento, no início da minha fé eu ficava assim, maravilhado, puxa vida, então Deus deixou o seu trono lá, o arcanjo, os anjos tomando conta, o Lúcifer, né, que era o anjo de luz, lá no seu comando, gozando aquela liberdade que o Senhor deu ali. É muito lindo. E depois surge o quê? O orgulho. Surge o quê? A exaltação lá em cima. Lugar santo, de repente. Olha lá o mal surgindo lá em cima. Serei semelhante ao Altíssimo, vou conquistar, vem cá, vem comigo. Gostei da cadeira, gostei da posição. O negócio é muito chique. Eu estou querendo uma participação no reino do Pai. Os irmãos acham que Deus aceitou? Podão. Mas Deus confiou. Deus confia suas coisas a homens. Deus confiou o céu a um anjo, a um ser. Porém, é como diz a Bíblia, o Senhor não dá a sua glória a ninguém. Quando Deus bate o martelo, está batido. Por isso que, quando o Senhor toma uma decisão sobre alguém, não adianta. Me lembro a passagem lá de Moisés, aquele líder, aquele tanto de gente, a sua irmã zombou dele. Só, peraí, você zombou de Moisés, está fora do arraial, ó, vou te dar um castigo. O negócio é sério. Outros se revoltou contra Moisés, o Senhor pegou simplesmente, Moisés, pode deixar comigo, abriu a terra e engoliu, vivo. Loucura, irmãos. Mas vamos lá para o início. O homem tomou ordenança, aí o Senhor pega, faz o Adão, falou, esse homem não pode ficar só não, o projeto de Deus era multiplicar, dá um sono nele, né, primeira anestesia, encerra uma das suas costelas, depois preenche de carne, e do osso, Deus fez a mulher. Então vocês acham que é difícil, irmão, fazer um boneco? Um barro? Agora eu quero ver fazer do osso uma mulher. Por isso que a mulher é mais forte, irmão. A Bíblia fala que é um sexo frágil, mas a mulher é mais forte do que o homem. Mulher é resistente, ela aguenta o rojão todo, o bicho pega, ela está lá. Por isso que Deus colocou ela como alicerce, como base na casa. A mulher sábia edifica a casa, não deu esse atributo ao homem. Coitado, pelo menos eu, irmão, qualquer dorzinha a gente, ai. Mulher sofre dor de parto que só Jesus sabe. Quem é o dos homens aqui que é bom para sofrer dor? Tem gente, irmão, que tem medo até de tomar uma injeção. Eu já vi cada homem chorar. Outro dia eu estava conversando com aquela enfermeira, ela falou assim, ei, seus irmãos, o senhor já vê cada homem chorar aqui, dá crise, tem uns que desmaia. Irmã, não assusta não, tem homem que desmaia só de ver a seringa. Mas nós estamos falando o que, irmãos? De algo feito por Deus, o próprio Deus. Fez o homem macho e fêmea. Deus os criou
E ele colocou essa ordenança. E o que aconteceu? Esse casal desobedeceu. E o inimigo achou brecha primeiro em quem? Na mulher. Muitos culpam, coitada. Não, irmãos. Um ou outro tinha de cair. E o inimigo pegou, usou o quê? A própria palavra do Senhor. O inimigo, irmãos, ele usa a palavra para nos confundir. Aí ela pega, está lá olhando, quem sabe analisando para lá, olha a fruta. Bem provavelmente que ela estava olhando. Foi o momento que o inimigo entra na serpente. Aqui tem uma cena de médio, né? O inimigo entra na serpente e a serpente fala. Por que você não pode comer essa fruta e come? O Senhor não diz para você que certamente morrerás, mas não é assim não. É porque Ele não quer que você fique sábio, que nem Ele, sabendo bem e o mal. Pode comer, come, você não vai morrer. Não parece gostosa? Vai, boba. E ela foi lá e comeu. Não está escrito assim, mas parece que eu vejo a serpente falar, não falei, não morreu. Você morreu? Mas e o segredo, aonde estava? Ela partir, dar para o Adão. Ambos não é uma só carne? Ali estava a metade. Mas quando ela passou para o Adão, eu penso comigo que o Adão chega assim e fala, não podemos comer. Ah, mas eu comi, Adão. Mulher, mas não era para comer. Agora você vai deixando esse barco furado? Vocês acham que ela não falou? Os irmãos, você acha que a Eva não falou? Quem está caído, uma tendência é puxar o outro. E Adão, com aquele amor, né? Com aquela compaixão. Então, como se diz, daí, pá, a hora que mastigou, irmão, que ele sentiu o gosto, que ele olhou para ela, ele viu que ela estava nua, e ela olhou para ele, já entrou o mal, morreu espiritualmente, a tristeza entrou no seu coração. Tanto é que todos os dias o Senhor, na variação dos dias, o Senhor falava, Adão, e ele falava, estou aqui, Senhor. E o Senhor logo em seguida pega e fala assim, aonde estás? E ele ficou caladinho. E o Senhor falou outra vez. Aí ele pega, escondendo-se sobre a folha. Aí o Senhor pega e fala, olha, mas por que vocês estão se escondendo? O que aconteceu? Quer dizer, Deus estava mostrando para eles que eles estavam nus. Que o Senhor já tinha visto, não adianta colocar as folhas quando erra. O segredo é confessar. Deus me colocou no coração nessa noite, irmãos, sobre isso. Não adianta nós sair fora do propósito de Deus. Estamos sujeitos a errar? Estamos. Estamos sujeitos a pecar? Estamos. Só não podemos continuar no pecado, continuar no erro, porque diante da luz, nada escapa. O Senhor, aonde vê, Ele mostra. O Senhor queria novamente reconquistá-los. Os irmãos já conhecem, houve punição para eles? Houve punição. O Senhor pega e fala assim, olha, Adão, do suor do teu rosto comerás. Por isso que hoje o pão de cada dia é mais trabalhoso. Deus queria que o homem vivesse o quê? Do fruto, cuidasse da terra, mas não nessa vida tão cansativa. Olhou para a mulher, outra sentença, multiplicarei a dor do seu parto. Então quer dizer, multiplicarei, então havia uma dor. Multiplicar
é dobrar. Por isso que dobrou a dor. Havia uma dor? Havia, mas bem menos. Só que Deus multiplicou. Aí as irmãs falaram, oh meu Deus, por que Eva foi acontecer isso? Mas deixa isso para lá. Agora por causa de Eva, eu vou pagar o pato. Por causa de Adão, eu já vi muita gente falar isso. Mas o nosso representante falhou. Se fosse eu e você, falharia do mesmo jeito. Nós não somos melhor do que Adão e Eva. Ele esteve em contato, mas falhou. O homem falha. A Bíblia fala que Deus, da fundação do mundo, já estava estabelecido o sacrifício da cruz. O Senhor já tinha colocado um projeto. O homem vai cair e eu vou restabelecer a sua comunhão. E assim aconteceu. Tanto é que o Senhor pega, coloca até divisão, até entre a serpente. O homem te ferirá na cabeça e você no calcanhar. Isso falando para aquela mesmo. Mas espiritualmente, nós sabemos que só o sangue de Jesus Cristo, para nos dar capacidade, para retornar de novo aquilo que nosso velho homem, o Adão, perdeu. Então, a nossa parte pecaminosa, ela é só reconstituída quando ela encontra quem? O Salvador Jesus Cristo. É Ele que veio para redimir a nossa vida do quê? Do pecado. Aí o próprio Senhor falou, olha, da semente dessa mulher vai nascer um, que ele vai vencê-lo. Irmãos, da semente daquela mulher nasceu um, que trouxe de novamente a certeza da vida eterna. E se não fosse o Senhor, eu, você, cada um individualmente. Eu conheço o Landim um pouco tempo para cá. Mas só de conversar com ele, eu noto, pela sua natureza, o seu gênero, e o pouquinho que ele me contou lá atrás, se não fosse Jesus na vida dele. Se não fosse Jesus na vida de cada um, da minha família, dos meus pais, dos irmãos, não tem coisa boa não, irmãos. Só Deus sabe. Eu estava ouvindo o testemunho da nossa irmã Jerominha, da sua família, Jesus resgatando. Não é mesmo, Fabiano? Só Jesus para mudar. O testemunho do Fabiano, eu ainda quero ouvir ele, irmão, contar, que é um testemunho lindo. Do Alaor, de vez em quando a gente ouve, a gente fez esse homem tão lapidado, tão educadinho para conversar, mas vai ver lá as suas origens, aonde Deus resgatou. O Carlinho olhando aqui, jeitinho dele. O Ronivaldo. Mas vai ver as suas mazelas lá do outro lado, seus pais. Só Deus poderia mudar. A nossa irmã Divânia, a gente olha uma mulher lapidada, assim, embora que é nordestina, tem um sangue quente, mas Jesus trabalhou muito na vida dessa mulher. Jesus continua mudando pessoas. Ele coloca do teu espírito dentro de uma pessoa que dá lugar à sua vida, e a pessoa mais vil pecador, o Espírito Santo entra naquela vida e faz uma mudança. Ele muda, ele coloca a essência do perdão, ele coloca a essência da misericórdia, ele coloca amor, ele coloca graça, ele coloca poder, ele coloca virtude. E o cristão, irmão, que prova desse amor, que valoriza, nunca mais ele quer voltar para trás. Ele valoriza aquele que o chamou.
E nessa noite, o Espírito Santo fala comigo e fala com você, como você tem valorizado a sua chamada para a vida eterna. Como muda, como Deus trabalha. Eu vejo assim, eu lembro um pouco de pessoas, irmãos, que só Deus fez um milagre no pai da Fátima, na mãe da Fátima, Jesus entrando naquela casa. Quantas pessoas que é só miséria, é só droga, precisa de Jesus entrar na casa. Tem pessoa que tem prazer em matar as pessoas, destruir as pessoas, mas quando entra Jesus Cristo, o Salvador, Ele muda o homem e transforma. Ele não mudou. É o efeito da palavra, essa palavra que chama verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje o verbo, a palavra, se você der lugar, ele vai nascer na sua vida e vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. E quando Cristo entra na vida do homem, entra na vida da mulher, o Espírito Santo do Senhor, Ele transforma. O Espírito Santo do Senhor, Ele muda. O Espírito Santo do Senhor, Ele prepara o homem, prepara a mulher para a vida eterna. Diz a Bíblia, quando o homem dá lugar à sua palavra, está escrito, viremos nós para Ele, e faremos nele morada. Ele muda, Ele transforma. A pessoa larga a gíria, larga a mentira, larga o roubo, larga a bebetice, larga a cachaça, vai largando tudo que não presta, porque o Espírito do Senhor, Ele tem uma vassoura, e Ele vai limpando a casa, Ele vai varrendo, Ele vai transformando. Isaías falando, ainda que os seus pecados sejam o quê? Vermelho como carmesim, ele vai tornar branco como a neve. Sabe o que é a neve? Você bate os olhos assim de manhã, dói até o olho. O Espírito de Deus transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Você é testemunho, você é prova. Não tem jeito do homem, da mulher encontrar com Jesus, se Jesus não mudar. Se a pessoa abrir o coração, Jesus muda, Jesus transforma, e o velho homem morre, e nasce uma nova criatura. E hoje aqui, Deus quer nascer na vida de alguém, Deus quer fazer morada. Então você dá lugar ao Espírito Santo do Senhor, porque o tempo já está sendo esgotado. Muitas pessoas não dão mais valor, só que um dia Ele virá. Aí as pessoas vão falar, puxa vida, por que eu não dei valor? Por que eu desprezei a palavra? Oh meu Deus! Aí foi tarde, mas hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você abrir o seu coração e dizer, Jesus, pode entrar, faça morada, muda a minha vida, muda o meu caminhar, muda o meu palavreado. Senhor, me santifica. Coisa gostosa é o homem quando aprende a orar. Jesus, me santifica. É como se ele fosse esfregar. As irmãs antigamente, as mulheres, esfregavam a roupa com a buchinha, eles ficavam lá esfregando, até ficar clarinho. Não tinha homem, mas elas colocavam no sol, colocavam de molho, fervia, elas davam os seus pulos, davam o seu jeito, para até clarear. Mas o Espírito de Deus, o único que clareia o homem do seu pecado, chama-se o sangue de Jesus, aquele que foi vertido na cruz. Quando a pessoa crê, não, eu creio, que Jesus não morreu à toa,
eu creio que ele morreu por mim. Ele veio, se fez carne, habitou entre os homens, sofreu, morreu, morte de cruz, mas não negou, foi até o fim. A Bíblia fala que ele não abriu a sua boca. Foi levado como ovelha muda ao matadouro. Caladinho. Parece que eu vejo Jesus caladinho, com a cruz, sofrendo. E ele dizia assim consigo mesmo, eu pensando, está difícil, só que está valendo a pena. Com esse sacrifício, o meu Pai vai resgatar tudo aquilo que ele perdeu. E valeu a pena. Jesus, terminando o seu Calvário, tem algumas falas que ele fala ali na cruz que chama a atenção da gente. Quando ele vê que o Pai parece que não estava olhando para ele, ele falou assim, Pai, por que tu me desamparaste? Ele se sentiu desamparado. Alguns pregadores falam assim, ele olhou para Jesus, viu o pecado da humanidade sobre ele, então o Senhor não resistiu. Outros falam assim, ele não resistiu olhar o seu filho. Eu fico com essa fala. Jesus ali na maior agonia. E o pai não podia libertar, tinha de aceitar o sacrifício. Jesus veio para oferecer. Forte. Muito forte. E Jesus calado, sofrendo. Aí Jesus viu o quê? O pai abandonado. Por isso que ele falou, Deus meu, por que tu me desamparou? E o pai calado. Mas tem um momento que eu acho mais lindo da crucificação. Quando Jesus estava nos seus últimos instantes, que furaram ele de lado, já tinha colocado coroa de espinho, os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Aí ele pega, fala, Pai, está entregue a tua obra que tu me deste, quer dizer, a missão está cumprida. Nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Aí o pai não teve jeito de ficar de costa, não, eu recebo o seu sacrifício, eu recebo aquilo que eu perdi, e agora eu sei, que todos que olhar para o Calvário, a salvação, a Bíblia fala que o véu se rasgou, de alto a baixo, agora não precisa fazer sacrifício mais de animais, a pessoa não, precisa reconhecer que Jesus Cristo salva, só isso, que Ele foi enviado de Deus para nos dar a vida eterna. Eu quero que você saia daqui consciente, você não está aqui sentado à toa não, só simplesmente todo mês participar não, você está aqui porque Jesus morreu por você, houve um preço, houve trabalho na sua vida, irmão. Eu não sei porque tem pessoa que não percebe o tanto que nós damos trabalho para o Espírito Santo moldar. A luta do dia a dia, a fadiga do dia a dia, tantas coisas, e você está ali orando, clamando, você fala, eu sou bom, não é bom não, é a misericórdia do Senhor mudando a nossa vida, nos lapidando, para quê? Para nós um dia morar com Ele. E quantos já foram embora? Quantos? Eu sei que um dia nós vamos. Se for morte natural, de repente, uns vai ter uma morte até bonita, né? Uns morrem dormindo. Outros sonham que foi para o céu, de repente não acorda mais. Foi embora. Mas existe morte, que a pessoa está vendo os dias dele. Ele recebe um laudo, e ele começa a lutar contra aquela doença. E aquela doença vai levar ele. E ele vai esmagrecendo. Aí aquele velho orgulho, que a pessoa vê cheia de orgulho, de repente agora tem de ser cuidado pela vida dos outros. Por isso que tem que tomar um cuidado nesse negócio. Que Deus guarda a minha alma e guarda a sua também. Toda pessoa orgulhosa, exaltada, está sujeito a entrar nesse tratamento. Pessoas que às vezes não dedicou a sua vida ali, vai ficar orando. Não, esse negócio de orar para lá, mas aí quando está ali ele começa a
render. Ô Senhor, por que eu não orei mais? Tem misericórdia. Aí, tem pessoa que às vezes estava até, nunca levou as coisas certo, mas nessa hora, eu tenho como, por mim, não está escrito na Bíblia, mas eu tenho por mim, que é um tratamento de Deus para levar o sujeito para o céu. Os irmãos concordam com essa palavra? Não é verdade? Tem pessoa que levou a vida relaxadamente, espiritualmente, mas Deus na sua misericórdia fala, não, eu não sei porquê, gostei de você, vou tratar de você para levar você. Você é o meu escolhido. Alebeite, alabachuricanda, alabai. Mas o importante, de um jeito ou do outro, o importante, irmãos, é como eu já vi algum ditado, eu quero, nem se for para fazer alguma coisinha lá no céu, não precisa descansar não, eu estando da porta para dentro já está bom, é expressão humana. Mas nós só sabemos, irmãos, que o céu, a Bíblia, o apóstolo Paulo falou assim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido nunca ouviu, nem nunca subiu no coração do homem, é o que está reservado para os santos. Eu não sei se Deus vai ter um outro projeto de outras gerações, igual muitos teólogos falam. Só que eu sei de uma coisa, vamos lutar para estar ao lado dele, porque do lado dele, a Bíblia fala que tem descanso eterno, tem repouso dos santos. E agora, quem negou a fé, quem brincou ou não acreditou, a Bíblia fala, não é nós, porque hoje tudo que você prega, as pessoas falam, ah lá, ó, precisava falar isso, que Deus é isso, mas nós falamos simplesmente o que está escrito. A Bíblia fala que no dia do juízo, vai vir um livro do julgamento. E o dia do juízo, irmãos, não vai, aquele juízo ali não é para salvar. Todos que estiverem naquele livro ali, vai ser condenados. Vai ser muito triste. Pessoas que brincou, Deus não sei o que tem. Pode deixar, o dia vai vir. A Bíblia fala assim, que os mares darão seus mortos. Todos uns dias vai vir. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Até os demônios, os seus anjos. A Bíblia fala que todos eles vão ter de prostrar perante o Senhor. É o que a Bíblia diz. Vamos lutar por essa vida eterna. Nós vamos participar da Santa Ceia. Lute. Quem sabe você está passando uma luta, um mês, só Deus sabe como está a sua batalha. Uma coisa eu sei, enquanto você tem vida, até 70, 80 anos, você vai ter de lutar para ir para o céu. Não pensa, eu estou velhinho, já não. Lá na última hora o diabo está doidinho por causa da sua alma. Com a raiva, fala, deu tanto trabalho para mim, eu vou ver se eu destruo ela. Não nega, vem para cá e joga tentação, e joga sonho, e tanta coisa. Às vezes você está na última instância, nossa, eu lembrei de um negócio, aquele irmão que fez aquele negócio comigo, oh, meu, arranca aquilo lá, você perdoou, foi para o mar do esquecimento, senão aquilo vai impedir a sua salvação. É muito sério. Se tiver alguém aqui, que está em dúvida da sua salvação, da sua certeza da vida eterna, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário ainda continua valendo. Só não vale se você não desvalorizar ele. E uma coisa que o Senhor me falou e agora me relembrou é o seguinte: a decisão do homem que vai conduzir ele. O Senhor não força. Lá o Senhor pegou e falou, olha, está aqui, se vocês comer, está aqui. Mas se vocês não fizer, está aqui. O homem caiu. Hoje a decisão espiritual é essa: se você arrepender e crer de todo o seu coração que essa palavra é verdade, entra por ela, porque essa palavra ela salva. Jesus salva. Se você que vai participar do corpo e do sangue do Senhor, não leva isso de qualquer maneira. A Bíblia fala assim: quando você for participar,
você participa o quê? Consciente. Não participa indigno, não. E não julga o outro, não. Você mesmo analisa você mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Quando você vai fazer isso, você lembra, Jesus morreu por mim. Eu não era digno. Mas, Senhor, muito obrigado. E agradeço o Senhor. E peça graça para Ele até o último dia. Senhor, ajuda eu ir até o último dia. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. Porque muito em breve, alguém já ouviu as trombetas do Senhor. Porque o Senhor, quando chama, Ele ouviu. Essa trombeta vai tocar. E muitos estão desapercebidos. Mas chegou o tempo da igreja despertar. Porque Jesus vem aí. Tanta coisa acontecendo. E tem pessoas cochilando e dormindo. Então a voz do Senhor é para mim e para você. Desperta enquanto há tempo, porque Jesus há de vir. E ai de mim, e ai de você, se o Senhor nos chamar e nós estiver dormindo desapercebido, fora da comunhão do Senhor. Mas hoje é dia de você reconciliar, peça perdão, confessa os seus pecados diante do Senhor, porque Ele é misericordioso, e a vida eterna é de graça, mas você tem que crer e aceitá-lo, o sacrifício da cruz. Que Deus abençoe grandemente. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, por esta belíssima palavra que nós ouvimos nessa noite, né? Que Jesus possa continuar abençoando nossa vida poderosamente. Nossa palavra de gratidão ao amado Ismael, que tão bondosamente ministrou essa palavra vindo do céu para nós, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, queridos, colocamos de pés, pediremos o nosso amado pastor Landinho, ele vai abençoar esse pão. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos a Deus, Pai eterno, Deus misericordioso. Aqui está, Senhor, este pão, aleluia, que representa o teu corpo, que foi partido por nossos pecados naquela cruz. Peço, aleluia, em nome de Jesus, que o Senhor, aleluia, abençoa, purifica, consagra esse alimento, aleluia, para que nós possamos estar, aleluia, fortalecido cada dia mais na tua santa presença. Pai querido, abençoa, santifica esse alimento, para a glória do teu santo nome eu te peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar o controle. Ó, eu tô aqui.
Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Porventura, ficou alguém sem tomar o pão? Todos tomaram? Glória a Deus. Nós queremos pedir ao amado Carlos, abençoa o cálice, amado Carlos. Aleluia. Maravilhoso Deus, te apresentamos agora, Senhor, esse cálice que está, Senhor, diante da tua presença. E nesse momento, ó Pai, pela fé, já foi transformado no seu sangue, para que possamos participar e sermos abençoados. Jesus querido e bendito, ouve a nossa oração, porque, Pai, essa é a verdadeira comunhão dos crentes, e estamos aqui, Senhor, para realizar no teu nome. Amém. Cálice dizendo: isto é meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isto todas as vezes que beberdes em meu nome. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Glória, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Porventura ficou alguém sem tomar o cálice? Todos participaram? Amém? Glória a Deus, Deus de amor, Deus de bondade. Muito obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor, por mais essa grande vitória, esta grande bênção, esse grande privilégio. Os teus servos estarmos aqui juntos, a sua igreja reunida para juntos participarmos desta festa, deste ato maravilhoso. Aleluia, estamos anunciando a morte do Senhor e comemorando, Pai. Louvamos a Ti pela palavra que ouvimos nessa noite, Te adoramos por tudo, Senhor. Despede-nos em paz. Estamos agora indo para o nosso lar ao terminar esta reunião. Rogamos a Ti que nos dê o retorno para o nosso lar, de livramento, de proteção. Pedimos a Ti que dê-nos uma noite de bênção e também uma semana de vitória. Papai querido, papai amado, nos ajuda a nós colocarmos em prática tudo que nós ouvimos pela manhã na escola dominical e tudo que nós ouvimos nesta noite, ó Pai. Jesus de bondade, Jesus de misericórdia, continue conosco, Senhor, nos grandes desafios da nossa vida. As nossas irmãs, os nossos irmãos, as crianças, os jovens, adolescentes, toda a liderança, meu Pai, derrame a Tua bênção, Senhor, neste encerramento desse culto, Pai. Este é o nosso pedido, Senhor. Esta é a nossa súplica que fazemos, Senhor, porque no mundo em que vivemos, somente a misericórdia do Senhor, somente, meu Deus, a atitude de Deus na nossa vida. Papai querido, faça com que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Espírito Santo esteja conosco, Pai, tanto no ir como no vir, no deitar, no levantar, no falar, no estar calado. Meu Deus,
meu Deus, participa, Senhor, em todos os instantes da nossa vida, nos guardando, nos protegendo e nos ensinando, ó Pai. Papai querido, consola, conforta aqueles que estão tristes. Sabemos que tem muitas famílias enlutadas. Meu Deus, conforta esses corações. Papai querido, papai amado, abençoe os amigos visitantes que estiveram conosco nesta noite. Oramos e rogamos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Por gentileza, irmãos, coloque de pé, colocando a mão no coração, e nós já estamos encerrando esse culto desta noite. Minha palavra de gratidão aos irmãos, obreiros, cooperadores da obra, que Jesus possa abençoar a todos, toda a igreja. Como foi bom estar aqui com vocês, queridos. Deus que abençoe a todos em nome do Senhor. Tenham todos uma noite de bênção, uma noite de descanso e uma semana de vitória. Este é o desejo do vosso pastor, que deseja a todos vocês que a graça, o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós, e todos juntos dizemos amém. Encerrado.